Programa Momentos com Jesus. Assim como as crianças, todos nós estamos sempre precisando aprender mais alguma coisa para entendermos a grandeza e a obra de Deus. E então, vamos aprender juntos? Este é o programa Momentos com Jesus e nós estamos começando neste momento um estudo sobre o livro do Apocalipse. Que o sangue de Jesus nos cubra neste momento e a partir de agora, em nome de Jesus. As 7 cartas do Apocalipse. Amados irmãos, os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse nos mostram 7 cartas a 7 igrejas, as quais são a única profecia completa sobre a igreja, desde o início da igreja até o arrebatamento. Nestas cartas, vamos encontrar todos os tipos possíveis de erros que podemos cometer em nossa vida cristã, individualmente e como igreja, como grupo. Vamos ver também como o erro entra na igreja, bem como veremos o remédio para cada erro. Veremos como Deus julga a igreja, o que realmente Deus espera da igreja e o que agrada e não agrada a Deus. Também as cartas mostram as recompensas da parte de Deus para os vencedores da igreja. Somente por todos esses tópicos podemos imaginar a importância de estudarmos inicialmente esses 2 capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Em cada carta, note que Deus imprime por 2 vezes o seu nome. No começo de cada carta, Deus diz que é Ele quem está escrevendo. E no final, Deus diz novamente que é Ele quem escreveu. Essa ênfase de Deus mostra a importância dessas coisas. É como se Deus estivesse falando a nós: preste atenção a estas coisas, porque vem diretamente de mim. Nós veremos, queridos, em cada carta, por 2 vezes, Deus imprimindo o seu nome. Qual a intenção primordial de Deus para o seu povo com essas cartas? As cartas foram dirigidas às igrejas e a intenção de Deus, ao expor os possíveis erros, ao expor o remédio para cada erro, ao mostrar como Ele julga, a intenção final de Deus é que seu povo se torne vencedor. Ao final de cada carta, Deus diz: ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo, etc. Queridos, se analisarmos cada prêmio ao vencedor, teremos vontade de irmos embora para o céu imediatamente, pois são coisas muito lindas e puras que estão reservadas para nós. A intenção de Deus ao mostrar os possíveis erros que podemos cometer não é para nos desanimar. Com a mostra dos erros, Deus nos dá também a saída para cada erro. Quando estamos doentes, vamos ao médico, que após o diagnóstico da doença, ainda que grave, nos dá remédios, ou seja, a saída para a cura da doença. É assim que devemos entender essas cartas da parte de Deus a nós. Temos primeiro que ver o problema e, em seguida, nos conscientizarmos dele e, por último, seguir a saída que Deus nos dá para o problema. Se acharmos que está tudo bem, estamos nos enganando a nós mesmos. É para encontrarmos a saída e nos tornarmos vencedores que Deus expõe os possíveis erros e o remédio para cada um desses erros. Sabemos que na Bíblia o número 7 simboliza a perfeição, ou seja, algo completo. O número 7
é o número da divindade, é o símbolo de Deus. Portanto, o que podemos concluir quando vemos Jesus enviando cartas para 7 igrejas? Será que essas cartas eram somente para aquelas 7 igrejas? Não. É lógico que não. O número 7, pense comigo, representa algo completo. Portanto, essas cartas foram escritas para todas as igrejas. Sabe qual é a certeza disso que afirmamos? Nós somos de Esmirna, ou de Éfeso, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Laodiceia, ou de Sardes, ou será que somos de Filadélfia? Não, nós não pertencemos a nenhuma delas. Porém, nós estamos recebendo a mensagem, não é verdade? Se nós estamos recebendo esta mensagem, essa é a prova. Estamos lendo as cartas porque foram enviadas a todas as igrejas de todos os tempos. Por isso, 7 cartas a 7 igrejas. E por que Deus escolheu essas 7 igrejas e não outras? É uma pergunta que muitos se fazem. Amados, no tempo em que estas cartas foram escritas, o cristianismo já estava até que bem adiantado. Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da nossa era. Já era quase o final do primeiro século. Na Ásia, onde estavam essas igrejas ou cidades, onde hoje é a Turquia, mesmo lá havia muitas outras igrejas. Por que então Deus escolheu essas 7? Será que Deus tinha preferência por elas? Claro que não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus escreveu a essas 7 igrejas porque a realidade vivida por elas, naquele momento, aquilo que essas igrejas estavam passando, ou seja, os problemas e os acertos, serviram de figura profética de como a igreja iria se desenvolver na história. Entenderam? A realidade de cada uma daquelas igrejas. A realidade de Éfeso, por exemplo, veremos mais tarde, ao analisarmos carta por carta, quando o seu líder recebeu a carta, tudo aquilo que estava escrito estava acontecendo realmente em Éfeso, naquela época. É verdade, aquela era a realidade de Éfeso naquela época. Mas, pense comigo, aquela realidade serviu de profecia de como a igreja iria se desenvolver ao longo da história. A ordem das cartas não é ordem alfabética e nem ordem de preferência. Profeticamente, é a sequência histórica da igreja. Hoje nós podemos entender isto claramente, porque a história, ela já se passou e ela ainda está se passando. Na época em que Apocalipse foi escrito para a realidade das igrejas, mas era uma profecia também para a continuidade da igreja ao longo dos séculos, até chegar aos dias de hoje. Somos privilegiados, porque além da Bíblia, além do Apocalipse, nós temos a história para confirmar tudo o que a Bíblia nos alertou. Também a realidade dessas igrejas representa os tipos de crentes em Jesus Cristo e os tipos de igrejas. Nessas cartas, irmãos, estão listados todos os tipos de cristãos e tipos de igrejas locais que encontramos. Ao ler as cartas, ao estudá-las detalhadamente, ao acompanhar este estudo, você, em dado momento, vai acabar se perguntando: que tipo de crente eu sou? Eu sou de Éfeso ou eu sou um crente de Tiatira? Sou de Pérgamo ou de Laodiceia? Que tipo de crente eu sou?
Então, quando estivermos estudando as cartas, vamos identificar, não a seu irmão, mas identifique-se. Participe deste estudo com uma enxada e não com uma pá, ou seja, com a enxada nós trazemos para nós, mas com uma pá jogamos para o outro. Façamos o estudo como se estivéssemos com uma enxada nas nossas mãos. O conjunto dessas cartas serve para Deus exortar todo tipo de igreja e a todo tipo de crente existente, desde aquela época até o final dos tempos. Naquelas cartas, veremos perfeitamente mesmo, a história da igreja. Seu início, seu desenvolvimento e o seu final. Vemos também algo que não é agradável de se ver. Vemos nas cartas a ação de Satanás. Deus revela o seu plano, a sua vontade, e imediatamente Satanás revela uma cópia falsificada. Pensa comigo, hein? A maioria das pessoas seguem a quem? Satanás. E quando chega no final de cada período, se Deus não interferir, parece que tudo vai se perder. Mas os planos de Deus ninguém pode frustrar. Deus intervém e seu plano de redenção continua e vai continuar até o fim. Aleluia! Vocês acham que com a igreja diferente? É claro que não. Deus colocou a sua vontade, revelou todo o seu plano para a igreja, tudo aquilo que Deus quer e espera da igreja. Porém, Satanás colocou sua cópia falsificada e parece que, infelizmente, a maioria, a grande massa do chamado, entre aspas, cristianismo, parece que a maioria está seguindo a cópia falsificada. Mas, anime-se, estudando essas cartas, vamos vendo claramente o desenvolvimento da apostasia da fé, da apostasia da vontade de Deus, penetrando a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Isso é constatado ao vermos que no início da igreja, Jesus anda no meio da igreja. E no final do período da igreja, devido à apostasia da fé, Jesus está, sabe onde? Do lado de fora da igreja. Veja em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando termina a história da igreja. Onde está Jesus? Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, ou seja, por incrível que pareça, a própria Bíblia prevê que Jesus, no final, estará do lado de fora da igreja, à porta, batendo, esperando que quem está dentro abra. O nome Laodiceia desta igreja pode ser traduzido por voz do povo. A voz do povo é tão alta que quase não dá para escutar a voz de Jesus. É a última das igrejas, é a última das 7 cartas, a carta a Laodiceia. E ele está do lado de fora da igreja, batendo, apelando não mais para a igreja, ou seja, para um grupo, mas apelando para indivíduos da igreja. E é isso que vamos ver ao longo da história da igreja, porém, há sempre um remanescente que crê e que vence. E qual é a vitória que vence? 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Irmãos, hoje o falso se misturou com o verdadeiro. As parábolas do Evangelho de Mateus capítulo 13 profetizavam uma época chamada Mistérios do Reino dos Céus. Seria a época que se desenvolveria desde a rejeição de Jesus como Messias até a sua volta. Por isso,
mistérios, o reino não ia continuar se desenvolvendo. Nós pertencemos ao reino, mas de maneira oculta. Jesus veio a primeira vez para implantar o reino, mas foi rejeitado e adiou a implantação do reino. E em Mateus capítulo 13, as 7 primeiras parábolas são muito paralelas às cartas às 7 igrejas. Preste bem atenção, eu vou repetir. O Evangelho de Mateus, o capítulo 13, se você analisar, você vai observar que as 7 primeiras parábolas de Mateus 13, confira depois na sua Bíblia, as 7 primeiras parábolas de Mateus capítulo 13 são muito paralelas às cartas às 7 igrejas no Apocalipse. Só que as parábolas falam de um tempo que inclui a igreja e que vai além da igreja, e Apocalipse, capítulo 2 e 3, é só igreja. Naquelas parábolas, Jesus fala do joio e do trigo e alerta para não serem separados antes da consumação dos tempos. Jesus fala também que a rede foi lançada e foram trazidos peixes bons e peixes ruins, e que foram separados somente na consumação dos tempos. E aí é que entra o verdadeiro versus o falso. Pense comigo. O que estamos vendo hoje na igreja de Jesus Cristo? O joio misturado ao trigo. O verdadeiro crente em Jesus Cristo misturado com o falso. Os falsos misturados aos verdadeiros. E o pior é que os verdadeiros, os nascidos de novo, começam a ver tanta apostasia nas doutrinas, nos usos, nos costumes das igrejas, a doutrina dos homens com tamanha força, que até os verdadeiros filhos de Deus se acostumam e seguem a maioria. Os verdadeiros crentes já estão tão acostumados, calejados, ficaram anestesiados com as falsas doutrinas, que muitas vezes é difícil distinguir o verdadeiro do falso, como é difícil distinguir o joio do trigo. Queridos, sinceramente, eu estou falando alguma inverdade? Nós vemos igrejas que parece que o povo está dormindo, parece que estão anestesiados, e a apatia se perpetua de domingo a domingo. É morto, é seco, é ritualístico, é duro, e quando alguém se levanta para sacudi-los, eles parecem que veem um fantasma. Em Efésios capítulo 5, verso 4, o alerta de Paulo: desperta, ó tu que dormes. A apostasia entra, meus irmãos. E sabe qual é a sua força? Sabem por que estamos todos engolindo a apostasia? Engolindo doutrinas que são de homens? Por falta de conhecimento absoluto da palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra e o poder de Deus, a apostasia entra. O conhecimento da palavra de Deus, quando direcionado como Deus quer, com a motivação correta, vinda do céu, nossa vida tem que caminhar para um único objetivo e um único resultado: relacionamento restaurado com Deus. Jesus usa a figura do jugo. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já viu 2 bois andando com um jugo no pescoço? Não tem jeito de um sair. Aonde um vai, o outro também tem que ir. Temos que andar assim com Jesus, temos que andar assim com Deus, temos que andar assim com o Espírito Santo que habita em nós. O objetivo do estudo bíblico não é para exibirmos sabedoria bíblica,
Não é para exibirmos conhecimento de doutrinas, é sim para termos um relacionamento melhor com Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Na igreja primitiva, vemos o exemplo em Atos capítulo 2, versos 37 ao 47. Mas, exatamente no verso 42, nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, ninguém pode crer errado e viver certo. Temos que saber doutrinas, mas não saber por saber, não saber para satisfazer o intelecto ou para fazer concurso bíblico. Doutrina é para você viver corretamente. Tenho que saber o que Deus quer de mim agora que aceitei Jesus. Eu vim do mundo, eu vim do Egito. Como é que eu vou viver agora na Canaã, na terra prometida? Como é que Deus quer que eu ande a partir de agora? Por isso, tenho que estudar a Bíblia. Caso contrário, eu fico perdido. Pois os ventos de doutrina sopram de todo lado. Leamos Efésios capítulo 4, versos 14 e 15. Está na Bíblia. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Alguém vem e diz: você tem que fazer assim, e outro diz: você tem que fazer aquilo. Irmãos, concluindo esta introdução, eu insisto: se não conhecermos a Bíblia, seremos enganados e não iremos receber a nossa coroa da vida. Então, buscai a Deus enquanto se pode achar. Aprendamos juntos da palavra de Deus e que o Senhor venha, nesta série de estudos, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amados, conforme a história foi se desenvolvendo, a apostasia, as doutrinas de homens foram entrando na igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, Deus mudou a forma de tratar com a igreja. Durante o período das 3 primeiras, preste atenção, as 3 primeiras, esse período vai do ano 30 ao ano 606 da nossa era. A igreja ainda tinha consciência de grupo. Deus podia falar à igreja como um todo. Porém, do ano 606 até o final, a situação da igreja como um todo, como grupo, ficou tão crítica que Deus não mais espera ser ouvido pela igreja toda. Então, ele fala a indivíduos primeiro e depois faz o apelo a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E é por isso que Deus, nas 4 últimas cartas, está falando aos vencedores, porque a igreja como um todo não quer ouvir. Vamos entender melhor. O livro de Apocalipse trata dos últimos tempos, da última fase da igreja antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. A leitura das 7 cartas nos levam a 3 raciocínios prováveis. Primeiro raciocínio, trata-se de igrejas locais que realmente existiram. Segundo, trata-se de tipos de igrejas
que existiram durante toda a história eclesiástica, o que significa dizer que os 7 tipos de comportamento podem existir simultaneamente dentro da igreja. Terceiro, que estas cartas apresentam um desenrolar cronológico que se apresenta assim. É muito importante isso que eu vou dizer agora. Anote, é muito importante este desenrolar cronológico. A carta à igreja de Éfeso, a primeira igreja apostólica e pós-apostólica, a igreja que abandonou o primeiro amor, é o século I. Carta à igreja de Esmirna. Esta igreja é a igreja sob a perseguição romana, séculos 2 e 3. Carta à igreja de Pérgamo, a igreja prostituída pelo poder, séculos 4 e 5. Carta à igreja de Tiatira, é a igreja das trevas, século 6 ao 15. Sardes é a igreja da Reforma Protestante, século 16. Carta à igreja de Filadélfia, é a igreja missionária, igreja dos séculos 17 até o 19. Carta à igreja de Laodiceia, é a igreja do final dos tempos. A partir do século 20, é a igreja dos nossos tempos. Você vai ver, quando tratarmos da igreja de Laodiceia, como é impressionante a semelhança com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Particularmente, queridos, esses 3 raciocínios prováveis, em meu ponto de vista, eu entendo que são todos úteis e válidos. Ou seja, igrejas locais que realmente existiram, tipos de igrejas que existiram durante toda a história eclesiástica e também o desenrolar cronológico do qual falamos agora. Outro aspecto da divisão é que as 3 primeiras cartas, a carta a quem? Éfeso, Esmirna e Pérgamo, as 3 primeiras, descrevem a igreja histórica. Você deve pensar, como é que irmão Edson está afirmando isso? É porque a história já se desenvolveu, amados, quase que totalmente. Nós já estamos no final do período. Eu creio que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Mas as 4 últimas cartas, ou seja, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estas 4 últimas descrevem a igreja contemporânea. Da forma como estão descritas, elas ainda estão vivas hoje e irão até o final. A carta a Éfeso descreve a igreja apostólica, a igreja que os apóstolos fundaram e dirigiram. Concorda comigo? A igreja que os apóstolos fundaram e dirigiram. A igreja de Esmirna representa a igreja sofredora, a igreja que foi perseguida pelo Império Romano. Ela foi brutalmente perseguida pelo Império Romano do ano 100 até o ano 312. Pérgamo, a terceira, é quando o paganismo invadiu o cristianismo. Os anos em que Satanás mudou a sua tática, a sua técnica, e começou a introduzir na igreja verdadeira o paganismo. Mas ainda era uma igreja que podia ouvir como igreja. O cristianismo, assim, virou uma massa disforme. Em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, consta a parábola do grão de mostarda. E nós podemos ver
que o cristianismo, com a terceira igreja de Pérgamo, ele virou essa massa disforme, e nisso passaram a existir os falsos e os verdadeiros. Portanto, a partir de 606 depois de Cristo, Deus não podia mais tratar a igreja como um todo, e então ele passa a falar aos vencedores. As últimas 4 igrejas, que formam a igreja contemporânea, ou seja, estão vivas ainda hoje, vão até o final, como já dissemos, com as características descritas em cada carta. A igreja de Tiatira representa a Igreja Católica Romana. A igreja de Sardes representa o protestantismo. A igreja de Filadélfia representa a igreja verdadeira, que subirá arrebatada. E a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja falsa, morna, do fim dos tempos. Sob esses aspectos, elas vão até o final. Todas as igrejas, porém, representam tipos de igrejas locais e tipos de crentes. Um exemplo bem claro disso: a igreja de Esmirna é a igreja sofredora. Pensa comigo, temos ainda hoje Esmirna entre nós? Vejam as igrejas nos países comunistas, a igreja na China, a igreja na Albânia. Nesses países, somente ser cristão já é crime. Portanto, é igreja sofredora, não é? É do tipo de Esmirna. Portanto, existe até hoje. Então, quanto a ser tipo de igrejas e tipos de crentes, todas as 7 igrejas são atuais. Mas, do ponto de vista da história, as 3 primeiras formam as igrejas históricas e as 4 últimas formam a igreja contemporânea e, repetimos, irão até o final dos tempos, até o arrebatamento. E aqui concluímos a parte inicial deste estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Na próxima sequência, estaremos abordando então a primeira carta, que foi a carta dirigida à igreja em Éfeso. Não perca! Muito bem, vamos ver a carta à igreja em Éfeso. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 7, assim Jesus se refere à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! A primeira coisa que notamos no verso 1 é que está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve.
Você percebeu que não está escrito de Éfeso, mas em Éfeso? A igreja de Jesus Cristo que se reúne em Éfeso. A igreja não é de Éfeso. Nós somos peregrinos e forasteiros. Irmãos, ninguém pertence a um determinado lugar aqui na terra. Pensando bem, não devia dar-se nomes a igrejas de Jesus. Igreja tal, igreja A, igreja B, etc. Com todo respeito, mas eu penso que devia ser a igreja que se reúne na cidade tal. Era assim que a igreja de Jesus começou. E por que mudou, não é? Mas continuemos. A carta diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você percebe que interessante? Que ele diz que anda no meio das igrejas? E isso é maravilhoso, não é? Ele anda no meio das igrejas. E quem é que está falando? Jesus. Amados, em cada carta, nós vamos ver Jesus sempre se apresentando com alguma daquelas características com as quais apareceu a João lá no capítulo 1 de Apocalipse. A característica com que Jesus se apresenta à igreja em Éfeso, que estamos estudando agora, tem tudo a ver com a situação real daquela igreja. E isso se aplica também com referência a nós, individualmente, caso nos identificarmos com essa igreja. Historicamente, a igreja em Éfeso representa o desenvolvimento da igreja de Jesus durante o 1º século, que vai do ano 30 ao ano 100 da nossa era. Éfeso, em seu significado, pode significar 2 coisas. E é interessante, pois são 2 coisas opostas. A palavra Éfeso pode ser traduzida por solta ou por desejável. Éfeso, na verdade, é a igreja que começou bem, mas havia perdido o que lhe deu o conceito de desejável, que foi o amor. Irmãos, uma igreja sem amor é uma igreja em decadência total. A igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. Foi Paulo quem a estabeleceu. Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos. Vejamos com atenção o relato contido em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Leremos os versos do 17 ao 21 inicialmente. Assim nos diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E continua, irmãos, revelador o relato de Atos dos Apóstolos. Continuemos, Atos capítulo 20, versos do 25 ao 31 agora. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, e lendo a epístola de Paulo aos Efésios, também concluímos, pelo teor e conteúdo dessa epístola, da carta aos Efésios, que a igreja em Efésios era uma igreja espiritual. Mas saibamos que o juízo de Deus irá começar exatamente pela própria casa de Deus, conforme consta em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso, amados irmãos, Éfeso foi uma das igrejas que foram severamente advertidas pelo Senhor. Ela foi a igreja que João pastoreava quando foi desterrado para a solitária ilha de Patmos, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos. João foi pastor em Éfeso, antes, evidentemente, de ter ido para a ilha de Patmos. Vemos nesta carta, lá no Apocalipse, as primeiras sementes da apostasia que entraram na igreja como um todo. Ao invés dessas sementes serem arrancadas, irmãos, parece que elas foram tratadas, elas foram cuidadas, as sementes da apostasia, e ainda hoje estão vivas, firmes, plantadas, espalhadas na igreja contemporânea. E isto nós veremos em detalhes mais adiante. Éfeso era a principal província romana na Ásia. Era a principal cidade. E era em Éfeso que se encontrava o templo da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios, que é diferente da Diana caçadora dos romanos. A Diana dos Efésios era também chamada de Artemis. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. E quando Paulo, em Éfeso, começou a pregar contra o paganismo, irmãos, por 2 horas, os efésios ficaram gritando sem parar: grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! E houve, então, um grande tumulto na cidade. A igreja em Éfeso era a igreja da qual todos nós gostaríamos de ser membros, porque nessa igreja foi que Paulo trabalhou, Paulo doutrinou essa igreja por 3 anos. E Éfeso era também a igreja de Áquila e Priscila. Sabe quem mais dirigiu essa igreja? Timóteo e João. Já pensaram? Quem é o pastor da sua igreja? É o apóstolo João. Quem é que dá aula na escola bíblica dominical? Áquila e Priscila. No verso 2 da carta à igreja em Éfeso, nós lemos no Apocalipse: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Bem, conheço as tuas obras, labor, teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava. A tua perseverança, era uma igreja que perseverava. Ele diz: puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Se alguém se apresentava como apóstolo, tinha que passar pelo crivo da doutrina. Caso não passasse, os membros punham para fora. No verso 3 diz: e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfalecestes. Aqui mostra que era uma igreja que suportava provas por causa do nome de Jesus. Irmãos, essa descrição combina com o que podemos encontrar logo na saudação de João, no capítulo 1 de Apocalipse. Ele começa falando em tribulação, reino, perseverança.
Então vemos que Éfeso era uma igreja que tinha tribulação, que suportava provas, que trabalhava para o reino, mas tinha perseverança. E não é isso que Jesus então está falando sobre esta igreja? Porém, irmãos, no versículo 4, vem o primeiro e gravíssimo problema da igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando lemos o que é essa igreja, perseverança, obras, trabalho, não suportava os falsos apóstolos, não suportava nem os falsos mestres, se achasse mentirosos em seu meio, os colocava para fora, suportava provas, perseverava. Nós pensamos, suportava provas. Irmãos, nessa época não era fácil. Suportar provas não era apenas por mera implicância do marido, da esposa, de algum filho, da mãe no colégio. Suportar provas era ser morto de maneira horrível, era ser despojado dos seus bens, despojado da família, etc. A igreja em Éfeso estava passando por isso, mas incrível, no verso 4 está escrito: mas tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Podemos até pensar assim: não é uma coisa tão grave assim, abandonou o primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, que perseverava. Irmãos, abandonar o primeiro amor no reino espiritual é tão grave que, se lermos o verso 5, veremos que Deus chama Éfeso de igreja caída. Ouça o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Era uma igreja caída. O julgamento que vem em seguida mostra como é grave abandonar o primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Igreja, lembrem, está falando conosco também. É perfeitamente possível, queridos, sermos dedicados à obra, sermos dedicados ao trabalho do Senhor, sem termos o amor que Deus espera que tenhamos. Qual é o amor que Deus quer que tenhamos? Quando você ama uma pessoa verdadeiramente, o que você quer fazer? Você quer ficar com ela o tempo todo. Quando uma moça e um rapaz estão apaixonados e se encontram, ficam horas e horas juntos, e você pergunta a eles: o que vocês conversaram? E eles respondem: nada. Vocês não falaram nada? Mas vocês não estiveram tanto tempo juntos? Sim, mas ficamos juntos apenas. Vejam, é um prazer só em estar juntos. Você não passa sem o outro. Quando um dos dois chega em casa, telefona imediatamente ao outro. Não pode ficar sem o outro. Vejam, não é para fazer nada mesmo, não é para fazer isso ou aquilo. Amar ao Senhor é querer andar com Ele, amar ao Senhor é querer fazer tudo o que agrada a Ele. Isso é amar ao Senhor, isso é estar no primeiro amor, não trocá-lo por nada. Sem sermos movidos por esse tipo de amor, o amor que nos faz ficar grudados ao Senhor, irmãos, nenhuma obra será eficaz. Aos olhos de Deus, nenhuma obra vai substituir o querer ficar junto dele. Pelo contrário, serão obras mortas, obras secas, automáticas, que não vão levar a nada. Porém, aquele obreiro que realmente anda com o Senhor, que está no primeiro amor com o Senhor, onde a principal coisa é o seu relacionamento com Deus, o que ele fizer é maravilhoso, dá certo, tem fruto, é alegre, brilha. Ouça o Salmo 1, os versos de 1 ao 3. Bem-aventurado o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, e tudo quanto fizer prosperará. Você ouve alguém falando algo, é de um jeito, e ouve outra pessoa falando a mesma coisa, é de outro jeito, parece que tem vida. E qual é a diferença? É que um anda com Deus na intimidade e o outro não, somente trabalha para Deus. Deus não quer isso. Porém, por essa carta, nós vemos a primeira repreensão para nós. É tão grave perder o primeiro amor por Deus, que Deus diz: se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu removo do seu lugar o teu candeeiro. E o que significa removo? Não é perder a salvação, pois Deus não diz que vai destruir o candeeiro. O que o candeeiro faz? Pensa comigo. O candeeiro ilumina, testemunha. Jesus está no meio dos candeeiros. Jesus diz então: eu removo, sairá da minha presença, não terá mais a minha luz para refletir, não vai ter o óleo do Espírito para se manter aceso. Eu removo o candeeiro. É isso que significa: acaba o testemunho. Um exemplo perfeito para entendermos o que é o primeiro amor, um exemplo que temos muito, infelizmente, desses exemplos diante dos nossos olhos, é quando aquele casal de namorados que citamos antes, apaixonados, que ficam horas e horas conversando, que não sabem viver um sem o outro, se casam. E eles se casam, a vida vai passando, e de repente a mulher vai se ocupando com a casa, vai se ocupando com os filhos, vai se ocupando com as amigas. O marido vê a família crescendo e começa também, por sua vez, a se preocupar com o trabalho, com o sustentar da família. É tudo legítimo. Porém, tudo isso vai tomando o lugar daquela comunhão, daquela companhia, daquele prazer de estarem juntos. O relacionamento vai esfriando, começa a ser um relacionamento automático. Quem olha de fora até acha um casal exemplo. Eu não estou falando daquele casal que briga explicitamente. A mulher, dona de casa perfeita. O homem, exemplar. Mas de repente, ouve-se a notícia: fulano e fulana se separaram. Ah, mas eu pensei que eram tão unidos. O que gerou isso? Perderam o primeiro amor. Não se arrependeram e não voltaram. Acharam que era normal, que era assim mesmo. Num casamento, quando se perde o primeiro amor, abre-se a porta para os demônios da separação e da destruição da família. E é isso que João, meus amados, está falando acerca do nosso relacionamento com Deus. Quando você recebe Jesus no seu coração, é aquele fogo. Toda pessoa que você encontra, você quer falar de Jesus, não é verdade? Você só quer falar de Jesus, você só quer conversar de Jesus, você não quer outra coisa, só quer ler a Bíblia. Mas, de repente, porque você cai na rotina, porque você parou de estudar a Bíblia, porque você parou de procurar aquele relacionamento com Deus, a coisa vai caindo no automático, vai esfriando e você entra naquela rotina. Vai para a igreja, volta da igreja, vai para a igreja, volta da igreja, entra domingo, sai domingo, esfriou, acabou. E pior do que isso, aquela potencialidade de amar a Deus, aquela potencialidade de se dedicar a Deus, é desviada para o mundo,
De repente, você está pior do que quando veio para Deus. Eu estou falando coisas que vocês nunca ouviram ou que não viram. Se não viram, acreditem, é verdade tudo isso. Queridos, é perigoso. Perder o primeiro amor é o prenúncio de perder o testemunho para Deus. Em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, é para isso que estamos aqui neste mundo, para sermos testemunhas de Cristo e mais nada. Paulo disse em sua 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A nossa missão, nosso objetivo aqui na terra agora, é andar como Jesus andou. Qual era o relacionamento de Jesus com Deus? Era total. Por isso, quando Jesus abria a boca, as coisas aconteciam. Em João capítulo 17, versos 20 ao 23, para que sejam um como nós somos um. Jesus não fazia nada sem antes ter longos períodos de oração com o Pai. Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, fez o quê? Ouça, Lucas capítulo 6, verso 12. E passou a noite toda em oração a Deus. Jesus olhava para as pessoas e o Espírito Santo dizia: é este, é aquele. É isso, igreja. Tudo depende desse ardor, porque Deus não quer coisas automáticas. Vida de amor por Deus é vida de amor mesmo, é vida de aquecer o coração, é vida gostosa, é vida de aventura, rica, preciosa, emocionante. Vida de rotina na igreja é vida chata, é aquela coisa de ir e simplesmente fazer e cumprir os rituais, e isso é chato mesmo. Vida com Deus, 24 horas por dia, não há emoção maior. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você planeja uma coisa, acontece outra. Monotonia não tem lugar na sua vida. A epístola de Paulo aos Efésios descreve a igreja em Éfeso, 30 anos antes da carta que está no Apocalipse. Vamos ver o que Paulo falava desta igreja quando ela ainda estava no primeiro amor. Efésios capítulo 1, verso 15. Tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, 30 anos depois, Jesus diz: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Você caiu, arrepende-te e volta à igreja. Perdendo o primeiro amor, esse ardor, a primeira coisa que acontece, você começa a olhar para os seus direitos. Quando você está no primeiro amor, você faz tudo incondicionalmente. Quando você está trabalhando no amor, você faz tudo e nem pensa nas retribuições. E então, Deus vai te usando e nem mesmo você vai percebendo. Eu creio que Éfeso não se arrependeu. Éfeso hoje é uma ruína. Todo o território onde esta igreja testemunhou, o islamismo hoje impera. Éfeso, decididamente, não obedeceu à ordem de Cristo e não voltou ao primeiro amor. Mas Jesus continua na sua carta, que serve ainda para nós nos dias de hoje. No versículo 6, tens, porém, isto, que aborreces ou que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, ou seja, odeio. Deus tem ódio? Claro,
Deus odeia o pecado. Tudo que Deus odeia, nós também devemos odiar. E tudo que Deus ama, nós devemos amar. Provérbios 8, verso 13, o temor do Senhor é odiar o mal. Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O padrão da nossa emoção de amar e odiar tem que ser dirigido pelo que Deus ama e pelo que Deus odeia. Se Deus odeia as obras dos nicolaítas, nós também devemos odiar essas obras. Bem, mas primeiro nós precisamos saber o que são nicolaítas, não é mesmo? Caso contrário, como é que nós vamos odiar as obras dos nicolaítas? Não perca na próxima sequência a explicação sobre os nicolaítas. Não perca. Na continuação do nosso estudo sobre as 7 cartas às 7 igrejas no Apocalipse, nós agora vamos fazer uma breve reflexão sobre quem eram os nicolaítas que são citados no Apocalipse. Se Deus odeia as obras dos nicolaítas, nós também devemos odiar essas obras. Bem, mas primeiro nós precisamos saber o que são nicolaítas, não é mesmo? Caso contrário, como é que nós vamos odiar as obras dos nicolaítas? Há uma interpretação de que existia um homem chamado Nicolau, que era tremendamente mundano e que entrou na igreja e muitos o seguiram com suas práticas mundanas. Não há evidências concretas para crermos nisso. Então, é muito mais aceitável a interpretação a partir do significado da palavra nicolaíta. Essa palavra nicolaíta é formada de 2 outras, nikal, que significa vencer, dominar, e laos, que significa povo, ou seja, então, vencer o povo, dominar o povo. Deus odeia, então, que alguém domine o povo. Dominar o povo é um princípio diabólico que entrou na igreja naquela época. É outra doutrina de homem, formada no reino espiritual das trevas pelo diabo, que entrou e se instalou na igreja. É a doutrina do leigo e do clero. Uma pergunta: quem é leigo entre nós nas coisas de Deus e quem é sacerdote do Deus vivo? Vamos ver isto antes de nos aprofundarmos mais nos nicolaítas. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 5, versículo 10: e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 1 Pedro capítulo 2, verso 5: edificados como casa espiritual para sacerdócio santo. Irmãos, todas essas passagens e muitas outras falam de quem? De mim, de você, de todos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e verdadeiramente nasceram de novo. Todos que fazem parte da igreja verdadeira, do corpo de Cristo. Aleluia! Nós somos reino de sacerdotes. Não é apenas o pastor. Isso era no Antigo Testamento. Não é bíblica a doutrina de clero e povo. O que há na igreja é a diversidade de dons e ministérios. Não há um só sacerdote que não tenha pelo menos um dom. Todos nós temos dons. Um tem dom de pastor, outro tem dom de mestre, outro de misericórdia e assim por diante.
Ouça Romanos capítulo 12, versos do 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amados, à luz da palavra de Deus, que acabamos de ler agora, nós comprovamos que o pastor não é o sacerdote. Todos somos sacerdotes. Então, não existe clero e leigos na Igreja de Jesus Cristo. Vocês viram quantos conceitos errados existem hoje em nosso meio? Muito bem, mas vamos adiante. Você ouviu a citação do termo nicolaítas, não foi? Eles foram abordados na carta a Éfeso, em Apocalipse 2, verso 6, que diz: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lembra que nós já lemos isso? E em Apocalipse 2,15, o Senhor Jesus repete: outrossim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Afinal, quem eram então os tais nicolaítas? O nome nicolaíta, como já vimos, tem a sua origem no grego, em duas palavras, que significa dominar o povo. Portanto, significa vitória sobre o povo, ou os que dominam o povo. Esta era uma heresia que se formava já no fim da era apostólica, com os falsos mestres deturpando a pureza da doutrina de Cristo e seus apóstolos. Então a doutrina nicolaíta concebeu a ideia de uma casta especial e superior na igreja, ou seja, o chamado clero. Indo além, formou-se a ideia de uma hierarquia eclesiástica dentro deste mesmo clero. Há uma grande probabilidade, lógica e historicamente, de que estes nicolaítas, dos quais muito pouco se sabe, sejam os formadores do pensamento católico romano e, portanto, os seus antecessores. Eles estavam no final do século I infiltrados nas igrejas de Cristo, como podemos ver no texto base. Evidentemente, este desejo de exercer poder sobre o povo, de dominar o povo, disseminou entre muitos homens de liderança nas igrejas, movidos pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição e riquezas, e especialmente entre os pastores das grandes igrejas, nos grandes centros, com congregações numerosas, tornava-se uma tentação estabelecer uma ostentação de poder sobre o rebanho e outros pastores de rebanhos menores. Eis o porquê de estabelecer-se o centro da igreja e o trono do Papa, como o maioral e chefe máximo do catolicismo em Roma. Sendo ela a capital e maior centro urbano de sua época, Roma permitia que seus pastores nutrissem uma imagem de mais poderosos e importantes que os demais. É claro que, depois, com o apoio de Constantino, no começo do século IV, definitivamente o bispo de Roma conquistou esta supremacia. Assim,
não fosse o nicolaísmo, não existiria hoje o erro de o que se conhece por uma igreja universal com sede em algum lugar. Nem mesmo a primeira igreja, formada por Jesus pessoalmente em Jerusalém, tinha autoridade sobre as demais. Veja, se assim o desejar posteriormente, anote aí, em Atos capítulo 15, a postura da igreja de Jerusalém com relação a Antioquia, como mãe que exorta seu filho independente num momento de necessidade, mas não considera justo lhe impor nada. Observe-se ainda o próprio falar dos apóstolos Pedro e Tiago, que estavam em Jerusalém e não em Roma, como não exercem eles domínio sobre a igreja, mas servem como conselheiros junto a ela e com o Espírito Santo. Se você desejar, leia Atos capítulo 15, 23, 25 e 28. Para concluir a questão do nicolaísmo, vejamos o problema do nicolaísmo hoje, nos nossos dias. O nicolaísmo versus o cristianismo. Nicolaítas não são, portanto, como muitos pensaram, os seguidores de um tal de Nicolau, e muito menos nem do tal de Papai Noel, que era o São Nicolau. Mas o problema é mais grave. Os nicolaítas são os partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro da igreja. Esta heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que pensam galgar degraus na escada da fama, da fortuna e da força. Por isso, alguns pobres infelizes querem ser pastores a qualquer custo, sem a chamada divina. Outros buscam popularidade e posição em organizações. Alguns outros trocam de igreja em busca simplesmente de uma outra igreja maior ou que lhe pague mais, sem convicção da vontade de Deus. Pastores disputam posições e até brigam por isso. Mas eu quero lhes dizer, segundo a palavra de Deus, que não deve ser assim nas verdadeiras igrejas de Cristo. Em Marcos, capítulo 10, dos versos 42 ao 44, nós podemos ver claramente o ensino de Jesus de que o grande é o que serve e não o que manda. Ouça, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meditando nesta palavra de Marcos 10, 42 ao 44, onde ele diz: mas entre vós não é assim, a gente fica pensando na figura e na necessidade da existência de um Papa. Então, já saberia agora você responder ou identificar quem são e onde estão os nicolaítas de hoje? São aqueles, que dizem assim: olha, povo, vocês não entendem a Bíblia, nós é que vamos explicá-la a vocês. Isso aí é dominar o povo. Isso é obra de nicolaíta. Homens que tomam a liderança para dominar e usar politicamente o povo de Deus. A religião, quem estuda história sabe muito bem, sempre foi usada pelos grandes poderes para dominar e manipular o povo. Continuamos, então, com o nosso estudo, fechando esse parênteses sobre os nicolaítas,
E retornando ao nosso trabalho em Apocalipse, quando estávamos tratando da carta à igreja de Éfeso. Resumindo, na igreja em Éfeso, temos as duas primeiras sementes da apostasia à sã doutrina, as quais, ao invés de serem arrancadas, foram cultivadas, criaram raízes profundas, se espalharam e estão ainda hoje no meio da igreja de Jesus Cristo. A perda do primeiro amor, o abandono do primeiro amor. A igreja de Jesus, hoje, como um todo, é uma igreja fria, gelada, intelectual. A maneira como é dada a doutrina aos homens atinge o intelecto, mas não desce ao espírito, não desce ao coração. A igreja como um todo sabe todas as doutrinas, sabe o que é certo, concorda, é crítica, mas não vive o que diz crer. E isso é devido à perda do primeiro amor. Ninguém, tendo abandonado o primeiro amor, pode dizer como Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A outra semente foi o nicolaísmo, o domínio por parte de alguns sobre o povo de Deus. A igreja nunca mais se livrou dessas duas sementes que estão vivas até hoje. Ouça agora o verso 7 de Apocalipse, na carta à igreja a Éfeso, Apocalipse capítulo 2, ouça o verso 7, onde ele conclui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, pensem comigo. O que aconteceu com a árvore da vida? Quando o homem se tornou pecador, Deus vedou a árvore da vida a ele. Quando Deus criou o homem no meio do jardim do Éden, havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não houve proibição para comer do fruto da árvore da vida, você está lembrado? Mas houve proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso o homem tivesse comido da árvore da vida, ele estaria dizendo a Deus: eu quero perpetuar a vida que foi soprada em mim. Estou em plena semelhança, em plena comunhão com o Deus Criador. Aquele estado inicial teria sido perpetuado, mas o homem comeu da outra árvore e era um teste, uma prova, e o homem falhou. Ao comer da árvore proibida, o pecado invadiu a raça humana e Deus, então, proibiu o acesso à árvore da vida. Por quê? Pois se a partir do pecado, no estado de homem pecador, o homem comesse da árvore da vida, não mais teria chance de ser salvo. Entendeu? A árvore da vida, queridos, perpetua o estado reinante no momento em que alguém come do seu fruto. Por isso Deus proibiu, vedou e ainda pôs uma espada flamejante que fica se revolvendo em frente e 2 querubins à sua guarda. Porém agora, a promessa ao vencedor da igreja é a devolução da árvore da vida. Você percebeu? O que significa isso? Para o vencedor, para aquele cujo estado está totalmente santo, totalmente restaurado, o comer da árvore da vida é livre e garante perpétua a vida eterna. Garante a perpetuação do estado de perfeição. Por isso que a árvore da vida é para o vencedor. O estado do vencedor, quando for arrebatado, será perfeito e então poderá alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Quando recebemos uma carta diretamente de Deus, podemos ficar indiferentes às coisas ali escritas, irmãos? Não, de maneira nenhuma. Deus é firme e coloca de uma maneira impressionante no capítulo 1 a afirmação, todos os sinais de que é Ele quem está enviando essas cartas. Creiam, vocês e eu estamos recebendo uma carta de Deus e somos responsáveis por cada informação recebida.
Essas cartas formam a exortação mais completa, profunda e contundente. Essas cartas devem mexer e mudar a nossa vida cristã. Portanto, não devemos seguir essas aulas, este estudo, com leviandade, e sim, devemos seguir com muita seriedade. Todos nós devemos orar ao Espírito Santo que nos dê seriedade às exortações que contém nessas 7 cartas. Devemos examinar nossa vida cristã, nossa intimidade com Deus, à luz dessas mensagens. Entre em linha com a palavra de Deus, com as exortações de Deus, especialmente nesses últimos tempos, amados. Isso é muito importante. Nós vimos, então, que a carta à igreja em Éfeso descreve a situação real naquele momento vivida por aquela igreja. Mas sabemos também, é uma profecia de como a igreja, como um todo, se desenvolveria no primeiro século. João não sabia que a carta à igreja em Éfeso descreveria a igreja até o final do século I, nem as demais cartas. E como é que nós podemos afirmar essa divisão? Porque tudo já é história para nós. Estamos colocando datas porque simplesmente, amados, tudo já aconteceu. A nossa situação hoje é completamente diferente da do apóstolo João. Falamos que a igreja em Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja onde tivemos a liderança de Paulo, de João, de Timóteo, de Áquila, de Priscila. Era uma igreja muito firme, uma igreja que servia ao Senhor Jesus, que reconhecia os erros internos, que trabalhava muito. Porém, Jesus achou a primeira semente da apostasia, a sã doutrina, e que desencadeou coisas muito ruins dentro da igreja. Essa semente foi o esfriamento do primeiro amor. Ao invés dessa semente ser arrancada do meio da igreja, pois era apenas uma semente, pensa comigo, ela foi deixada, frutificou, se alastrou e está ainda hoje em nosso meio. E o que é o primeiro amor? É amar a pessoa de Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou pode fazer. É não tirar os olhos de Jesus. As pessoas hoje têm se aproximado de Jesus somente pelo que Ele faz, até mesmo devido à mensagem que é pregada em muitas igrejas. Muitos dizem assim: venha para Jesus porque Ele cura a sua doença, porque Ele pode cuidar das suas finanças. Venha para Jesus, pois Ele pode fazer isso e aquilo. Jesus cura, liberta, pode fazer o impossível devido à sua misericórdia, irmãos. Porém, nós devemos ir para Jesus por Jesus. A semente que começa a apostasia na vida de qualquer cristão é essa: o esfriamento do primeiro amor para com a pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos também a segunda semente da apostasia, a obra dos nicolaítas. O que era isso? É a obra daqueles que dominavam o povo, a doutrina dos cleros e dos leigos. Diziam que somente através deles o povo podia se achegar a Deus, poderiam aprender a Bíblia. Nicolaítas, dominadores do povo. Essa é a tradução da palavra nicolaítas. Então, essa foi a característica da igreja do século I. Jesus andando no meio das igrejas, tendo os líderes em suas mãos, mas já encontramos sementes da apostasia. Quando estudamos a história da igreja, vemos certas doutrinas sendo levantadas em seu meio, embora rejeitadas pela própria igreja. Isso já desde os primeiros anos da igreja. Amado irmão, leia, releia essas cartas do Apocalipse às igrejas. Ore, peça a revelação ao Espírito Santo, faça o que Jesus instrui a fazer, caso você esteja perdendo o primeiro amor.
não é para ficarmos desanimados. Ah, perdi o primeiro amor, está tudo perdido. Não! Olhe para o remédio. Jesus diz: eu estou aqui. Apresente-se, ainda está só no começo. Venha para mim, arrepende-te e volta. Queridos, sempre há um começo para aquele que é de Jesus. Que Deus te abençoe.